O petróleo vai deixar de existir em 2027? Nós vamos ter um boom nesse mercado. As baterias de sal vão deixar os carros elétricos e híbridos atuais obsoletos em alguns anos. As montadoras estão desesperadas baixando o preço, dando maiores garantias para prender o consumidor no seu produto e empurrar para nós carros que já estarão fora do mercado. Você sabia que o futuro dos carros elétricos podem mudar drasticamente em breve? E se eu te dissesse que uma nova tecnologia de baterias está prestes a tornar esses veículos mais acessíveis, mais seguros e mais sustentáveis? E a produção de petróleo no Brasil, que também enfrentará um grande desafio. Porque, a partir de 2027, a curva de produção dos campos do pré-sal começará a declinar, o que pode reduzir drasticamente a produção de petróleo do país pela metade. Isso me leva a uma pergunta crucial: como o Brasil vai se preparar para evitar um aumento explosivo nos preços dos combustíveis? A realidade é que o mercado de carros elétricos é sim o futuro, mas ainda enfrenta grandes desafios, desde mentiras, falta de infraestrutura, demora no carregamento, concorrência com outros carros sustentáveis a combustão e até alta dos custos de manutenção e aquisição. Nos próximos minutos, vou mostrar por que essa evolução vai sim acontecer. Isso é um fato. E além do mais, vai ser rápida. E como isso pode afetar você, independente se tem carro elétrico, carro híbrido, carro a combustão, se não tem carro nenhum. Então, fique comigo até o final do vídeo para entender o verdadeiro estado do mercado automotivo no Brasil. Bom dia, pessoal. Meu nome é Renan de Souza e para entender melhor a gravidade da situação, vamos começar com uma matéria importante sobre os cemitérios de carros elétricos na China. E já adianto logo, isso é uma mentira. Nos últimos anos, vídeos falsos e alegações sobre um cemitério de veículos elétricos tomaram conta das redes sociais. Mas a realidade é mais complexa que isso. Isso começou com a falência da Lifan. Você lembra da Lifan? Ela era conhecida no Brasil pelo seu hatch semelhante ao Mini. A empresa, que enfrentou recuperação judicial na China, viu sua parceria com a Pandiauto também colapsar. A Pandiauto era uma empresa que operava um sistema de compartilhamento de carros elétricos, onde o usuário podia desbloquear e usar o veículo através de um aplicativo no celular. Com cerca de 20 mil veículos, incluindo modelos Lifan 330EV e 820EV, a empresa não conseguiu vender a sua frota após a falência e abandonou muitos desses carros em pátios gigantes por algumas cidades na China. Mas não foi só a Pandiauto que sofreu. O mercado de compartilhamento de veículos elétricos na China foi afetado como um todo, porque empresas de bike elétrica, por exemplo, surgiram e dominaram o mercado. Fora que, para os chineses, a inconveniência de encontrar vagas de estacionamento e a competição com táxi, que são mais baratos e mais viáveis, decretou de vez a falência desse tipo de empresa. Ou seja, onde está a mentira nisso? Não são donos de carros elétricos insatisfeitos, como a gente vê pessoas vendendo esse susto na internet. Não são carros elétricos abandonados por seus donos, mas sim empresas de carros de compartilhamento que faliram. Essas empresas não conseguiram vender seus veículos para os consumidores e tiveram que abandonar em algum lugar. Esses locais, eles são semelhantes aos nossos ferros velhos, mas com uma diferença. Lá eles vão acumular veículos que não são reaproveitados, enquanto novos veículos continuam a ser fabricados. Então aqui vemos como alguns entusiastas do carro a combustão criam falsas histórias para tentar vender susto na internet. Mesmo eu não gostando de carro elétrico, eu não gosto ainda desse mercado, não tenho apego ainda por carro elétrico, né? Eu não posso deixar de lado o fato de que esse carro é o futuro. É uma ideia boa e ele é melhor que o carro a combustão. E os próximos pontos que eu vou apontar nesse vídeo vão mostrar exatamente os maiores motivos que vão levar à falência do carro a combustão. Você vai entender que não tem como fugirmos do carro elétrico ou de pelo menos outros tipos de carro que não dependa de combustível fóssil. Nós temos aí a Toyota com seu motor de amônia, temos motores movidos a água, enfim. Um grande ponto que deixa bem claro que o Brasil, mesmo não tendo estrutura, vai ter que se adaptar ao carro elétrico, é que em 2027 a produção de petróleo pesado no Brasil vai cair pela metade. Mas você, já se inscreveu nesse canal? Já deixou seu like? Se ainda não, vai lá e faz, rapaz, porque o vídeo está muito interessante e é muito informativo. Então vai lá e se inscreve, ok?
Para você ter uma ideia do problema que estamos, vou explicar para vocês um pouco sobre o nosso petróleo. O que acontece é que no Brasil, o petróleo que é produzido é um petróleo pesado, é um asfalto, né? Esse petróleo que faz asfalto é o petróleo que nós produzimos aqui no Brasil. O Brasil ele não tem capacidade para produzir o petróleo leve, que é a gasolina, que é o combustível. Nós não temos essa capacidade. Por quê? Para produzir um petróleo leve, nós precisaríamos pegar o petróleo pesado e refinar. Nós não temos uma refinaria para refinar esse petróleo. Nós tentamos construir uma refinaria, a Abreu e Lima, que custou mais de 20 bilhões para o governo e não foi concluída. Olha que maravilha, 20 bilhões de reais e não conseguiram concluir uma refinaria, obrigando a gente a comprar uma refinaria no exterior, como é a de Pasadena. Fora também a questão dos aditivos, cara. O petróleo não é só o petróleo pesado virando um petróleo leve para virar combustível. Também tem muitos aditivos introduzidos nessa mistura para poder fazer aquele blend que é a gasolina, por exemplo. Então, todos os países do mundo importam petróleo de algum jeito, seja o petróleo pesado ou seja os aditivos que vão no blend da gasolina. Então, resumindo, a princípio nós não temos como fazer gasolina, nós temos que importar gasolina. O que nós fazemos é vendemos o petróleo pesado lá para fora e compramos lá de fora o combustível líquido, o blend da gasolina, o blend do diesel. O que nós conseguimos produzir no Brasil é etanol. É um combustível um pouco mais sustentável e que nós conseguimos produzir aqui. Porém, para você produzir etanol, você precisa de espaço. Espaço esse que seria destinado a alimentos é destinado ao etanol, né? A produção de cana. Mas vamos voltar aqui para o assunto do vídeo, que é carro elétrico. Então, para entender como isso afeta o mercado de carros elétricos, vocês têm que observar que em 2027 nós estaremos passando pela curva de produção dos campos de petróleo. Todos os campos de petróleo têm uma curva de produção que começa com um aumento até atingir um pico máximo, seguido por uma fase de declínio. E para o pré-sal, essa fase de declínio está prevista para começar em 2027. Com o tempo, a extração contínua de petróleo começa a esgotar os reservatórios, reduzindo gradualmente a quantidade de petróleo que pode ser extraída. Se novas reservas de petróleo não forem descobertas e exploradas a tempo, a produção não conseguirá compensar a diminuição dos campos existentes. A margem equatorial é uma nova área com grande potencial de petróleo, localizada na fronteira norte do Brasil. No entanto, há desafios ambientais e políticos para sua exploração, incluindo a resistência do IBAMA e a necessidade de desenvolver uma infraestrutura que custará bilhões de reais. Na contramão disso, temos a produção de baterias de sal. As novas baterias de sal representam uma inovação promissora no setor automotivo, com potencial para substituir as baterias de íons de lítio, que atualmente são usadas em carros elétricos e híbridos. Essas baterias utilizam materiais mais acessíveis e menos prejudiciais ao meio ambiente, como água e sal, oferecendo várias vantagens significativas. A primeira vantagem é o custo reduzido, porque os materiais utilizados são mais abundantes e menos caros que os da bateria de íon de lítio, o que pode resultar em uma produção mais rápida e mais econômica. O segundo ponto é a segurança. Essas baterias são menos propensas a superaquecer e a causar incêndios devido à maior estabilidade dos materiais e menor reatividade química. Outro ponto é a sustentabilidade. A extração de sódio tem um impacto ambiental menor comparado ao íon de lítio e ao cobalto, elementos frequentes usados nas baterias tradicionais. E o último ponto das baterias de sal é o ciclo de vida prolongado. As baterias de sal tendem a ter uma vida útil mais longa, suportando mais ciclos de carga e descarga antes de precisarem ser substituídas. Essas baterias ainda estão em fase de desenvolvimento e otimização. No entanto, a previsão de começarem a ser comercializadas amplamente é nos próximos anos, com expectativas de que possam se tornar uma alternativa viável e mais sustentável para os carros elétricos. Inclusive, a Jaque, ela já tem um carro movido a essa bateria de água e sal, e vai ser comercializado aqui no Brasil. Eu vou botar aqui na tela o nome do carro e o modelo, porque eu esqueci, é um nome muito complicado de se falar. Mas pensa comigo, isso é só minha opinião, mas vê se você concorda. Nós estamos passando por uma inovação de carros chineses no Brasil. Mas por que no Brasil? Principalmente aqui por causa do tamanho da nossa população.
Fora que nós também adoramos novidade, né? Você não pode ver uma novidade que sai comprando, gente comprando Kwid elétrico a 150 mil. Aqui é uma maravilha para a empresa de carros, né? A empresa automobilística. E como é que funciona na China? A China é um país que ela tem praticamente metade de todas as empresas. Então ela produz muito em qualquer sentido, seja automobilístico, seja qualquer outro tipo de empresa. E acabou que produziu muito desses carros elétricos e não tem como vendê-los apenas dentro do seu território. Então, para não ter uma baixa na produção e ter que demitir milhares de pessoas, ela começa a empurrar esse carro para o resto do mundo. Imagino eu que para se desfazer rápido desse lote e poder investir em outras tecnologias. Tanto que a gente vê, cara, descontos absurdos nos preços dos carros elétricos da BYD, carros elétricos chineses, porque a cada 6 meses que passa, a gente sabe que tem um aumento na importação de carros elétricos. Então, como que os preços continuam ou na mesma faixa de preço ou caindo? Eu creio que a China tem medo de que aconteça com seus carros elétricos o mesmo que aconteceu com a Lifan e com a Pan de Alto. O pessoal não compre e aqueles carros acabem indo para um cemitério de carros elétricos. Aí sim, nesse momento nós vamos ter um cemitério de carros elétricos, mas não porque as pessoas não querem ter um carro elétrico, mas porque a China produz em uma grande quantidade, uma quantidade imensa. Com tudo isso, nós vemos muitos carros a combustão perder o valor rapidamente, tendo que acompanhar o mercado elétrico. Até carros elétricos, cara, de luxo, estão perdendo preço. Agora imagina você, o que será que vai acontecer com todos esses carros quando começarem a produzir carros elétricos com baterias de sal? Começar a produzir não, começar a vender amplamente, porque produzir eles já são produzidos. Nesse mesmo tempo, veremos o valor da gasolina saltar, já que vamos ter uma baixa na extração de petróleo. Olha como está tudo se alinhando para o carro elétrico dar certo rapidamente. Só que para mim, na minha opinião, todos esses carros vão ficar obsoletos muito rapidamente. É só imaginar o que aconteceu com os carros carburados, só que em vez de levar 20 anos para a mudança total, vamos levar bem menos tempo, já que a facilidade de comprar carro hoje é maior que em 1994 e a tecnologia avança mais rápido a cada ano que passa. Ou seja, para a tecnologia avançar em 1994, demorava muito mais tempo do que para a tecnologia avançar hoje. E você, o que acha que vai acontecer com o nosso mercado até 2027 ou após 2027? Deixe nos comentários a sua opinião. Temos uma comunidade aqui bem comunicativa, sempre trocando ideias, trocando visões diferentes sobre o mercado automotivo. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.